Gente, bom dia a todos. Gostaria de dizer a vocês que é com imenso prazer que eu estou aqui para apresentar uma pequena contribuição, ao quarto Fórum Online Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade. E a minha palestra versa sobre as toadas dos bois bumbás de Parintins como instrumentos metodológicos na construção da sustentabilidade ambiental. Primeiro, eu gostaria de dizer a vocês que a cidade de Parintins, ela apresenta essa grande manifestação cultural nos 3 últimos dias do mês de junho de cada ano. E é um palco dentro de uma grande floresta, no meio da floresta, um teatro, digamos assim. E nesse festival é apresentado vários, um pouco do folclore amazônico, que nós temos 2 bois, 2 agremiações, que são chamadas de bois bumbás. Uma é o boi caprichoso, representado nas cores branca e azul, e o outro boi bumbá garantido nas cores branco e vermelho. Então, são 2 bois que, nesse período, do que culmina no final de junho, os 3 últimos dias, com uma bela apresentação, folclórica dos 2 bumbás. E são apresentados nesse festival o que há de melhor, dentro de uma construção folclórica popular, Então são apresentadas as músicas. As músicas geralmente versam sobre um tema que é apresentado, escolhido pelos 2 bumbás, tanto do caprichoso como do garantido. E todas as alegorias, as tribos, a batucada ou a marujada é do caprichoso, a batucada do garantido, todas elas vêm com toda essa, com a indumentária baseada no tema que trata, que é retratado de acordo, como eu falei ainda agora, que é escolhido através de toda a organização. Então, a minha parte hoje, que eu quero dizer para todos, é que as metodologias, como trabalhar, como apresentar essas metodologias envolvendo a questão dos bois bumbás, dentro do ensino básico, como é que eu posso apresentar de forma metodológica as toadas. Então, eu gostaria de dizer a vocês que as toadas dos bois bumbás, elas são verdadeiras, assim, como é que eu posso te dizer, um poço, de conhecimento, de enriquecimento para se trabalhar a educação ambiental, em sala de aula. De que forma, Silvana? Bom, é óbvio que aqui eu não vou ensinar nenhuma receita de bolo. Eu vou dizer como que poderia ser feito, que eu sou professora, de cátedra, E eu já trabalhei e sempre passo alguns conhecimentos que eu tenho, sobre essa questão. Inclusive, esse ano passado, eu, juntamente com a Aurilene, nós apresentamos no 3º Congresso Internacional de Educação Ambiental, a edição luso-brasileira, apresentamos um trabalho intitulado Educação Ambiental representada no dominó
peixes amazônicos como estratégia metodológica no ensino, no processo ensino-aprendizagem, no ensino fundamental. Então, nós temos assim bastante elementos para se trabalhar a educação ambiental na transversalidade, como é preconizado pelos parâmetros curriculares nacionais de 1998, né, que a educação ambiental deve ser trabalhada na transversalidade de forma interdisciplinar, né, onde é congregado algumas disciplinas em que se trabalha um tema único para se trabalhar para ter uma visão da totalidade, né, do todo. E gostaria também de dizer a todos que, segundo a lei número 9.795, de 22 de abril de 1999, afirma que a educação ambiental, no seu primeiro artigo, entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, que é um bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Então, é óbvio que a lei já está dizendo, né, que é um bem, que o meio ambiente, né, é um bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Então, que todos, né, todos nós temos que ter essa responsabilidade para com o nosso meio ambiente. E a Constituição também, a lei da Política Nacional de Educação Ambiental, que é de 1999, né, ela só vem reforçar o que o artigo 225 da Constituição já preconiza, que o meio ambiente, como é um direito difuso, né, pertence a todos, todos têm que ter essa responsabilidade. É um direito de todos, mas todos têm que ter a responsabilidade de preservá-lo, de conservá-lo para presente e as futuras gerações, né? Então, eu estava analisando, fiz uma busca, né, na pesquisa para essa nossa palestra, que, gente, se vocês pegarem as toadas dos bois para uma análise, né, digamos assim, mais profunda, vocês vão verificar que antes da década de 90, as toadas dos bois bumbais era voltado mais para uma questão, envolveu mais elementos do alto do boi, né? O pai Francisco, a mãe Catirina, o próprio boi, toda aquela história, todo aquele enredo, né? A fogueira, as palminhas, tudo analisando. E aí o grande boom do boi foi a partir de 1992. Eu digo grande boom dentro do aspecto ecológico, tá? Por que, Silvana? Porque a partir da primeira conferência, né? Eu digo a primeira que eu digo do que foi no Brasil, que foi a Eco 92, né? 1992, é que os autores, os compositores dos bois começaram a inserir em suas letras o aspecto ambiental, melhor dizendo, socioambiental. Então, todos os elementos da natureza, incluindo tudo, né? Inclusive o homem, claro, obviamente, todos os elementos da natureza e o homem, né? E aí são inseridos nas letras os índios, o caboclo, o ribeirinho, o mateiro. Então, todos os elementos, eles foram incluídos nas toadas, e também os ritos, né? Nos rituais indígenas são apresentados, né, toda a nossa lenda, todas as nossas lendas amazônicas, né? O Irapuru, a cobra grande,
a Matita Pereira, todos esses elementos são inseridos dentro das letras, né, do nosso boi bumbá. Então, e quando se fala, né, na questão de educação ambiental, eu peguei aqui duas letras, alguns fragmentos de duas letras do garantido, do boi bumbá garantido, e duas letras do boi bumbá caprichoso, para não dizer que eu estou favorecendo mais um do que o outro, embora eu já tenha o meu, né? Mas no momento eu não vou dizer qual é o meu, mas eu vejo que os dois, todos os dois trazem uma riqueza folclórica, né? Uma manifestação folclórica popular enorme, e que as verdadeiras toadas, eu poderia, que são melodias, né? Que elas são verdadeiras assim, mensagens ecológicas, hinos ecológicos que já conclamam, né, para uma verdadeira defesa, né, do meio ambiente em sua totalidade, porque todas elas envolvem algumas etnias, né, daqui da nossa região. Fala-se da questão da queimada, fala-se muito a questão agora da extinção dos animais. Então são verdadeiros clamores, né, verdadeiros hinos que trabalham, né, a questão de que, olha, ou nós fazemos alguma coisa agora, ou então nossas crianças, as futuras gerações não vão ter a capacidade ou o privilégio que nós estamos tendo de ver ainda a nossa floresta em pé, ainda, né, com todas essas queimadas, as devastações e tudo, nós ainda temos sim ainda a nossa floresta ainda preservada, né? E esperamos, com toda a educação, que ela por si só, quando ela é trabalhada na parte crítica, né, ela transforma. Então, nosso objetivo maior é trabalhar a educação ambiental desde criança, né? Desde criança já tem que ter, né, todos esses elementos dos hábitos com as crianças, as atitudes, de não consumir, começando com pequenos detalhes, pequenas questões, né, que nós temos que trabalhar. Sempre procurar uma atitude, trabalhar com atitude, com hábitos que são digamos assim, socialmente ecológico, né, sustentável. Um exemplo pequeno, eu trabalho no Centro de Ciência do Ambiente da UFAM, e lá no nosso centro, desde 2019, foi baixada uma portaria pela direção que não se pode usar copos descartáveis, copos descartáveis e todos os seus correlatos, tudo quanto é de plástico, não podem ser utilizados, né, desde 2019. Então, nós já temos como uma questão oficial, né, de ter a nossa caneca, cada um tem a sua caneca ou o seu copo de vidro, a sua garrafinha, e não se usa, porque a educação ambiental não é só você dizer o que o outro tem que fazer, mas tem a sua atitude frente a essas causas, né? Então, nós já temos que educar a nossa criança desde pequena, ao trabalhar com a xícara, né? A sua xícara de café, a ter o seu copo individual, e assim nós vamos tentando apresentar algumas atitudes, né? Porque a educação ambiental é eminentemente atitudes, hábitos, né? Que as crianças vão adquirindo desde cedo, desde a infância, né? E aí nós vamos disseminando esses valores sustentáveis. E sustentabilidade ambiental nada mais é do que se garantir o capital
né, o capital natural para as futuras gerações. Nós não podemos, dentro desse modelo de desenvolvimento, nós não podemos exaurir tudo, tirar tudo, né? Tudo que é natural, mas podemos sim conviver de forma harmônica, né? E trabalhando a sustentabilidade. Por exemplo, na área da engenharia, inserir o verde, que eu vejo que em muitas construções já estão, ainda que de forma tímida, né? Mas já estão sendo colocados. Eu vejo assim, quando eu analiso um encarte assim, de venda de um imóvel, sempre tem a parte do parque, né, do parquinho, a inserção, né, do verde, que isso é bom. Isso é muito bom, porque não dá para você viver, principalmente aqui em Manaus, que é muito quente, agora com os extremos climáticos. Nós vivenciamos ano passado uma questão muito complexa, né, do calor extremo, e que se você não tiver uma reserva, né, de um parquinho, de algo, de árvores, você sofre muito a questão. As crianças e os idosos, nós sabemos que eles sofrem mais com relação a esse calor, a essas mudanças todas, esse calor extremo, né, que está assolando o planeta todo. E voltando aqui para a nossa temática, então, a metodologia é como fazer, como trabalhar, como fazer com que esse ensino, né, possa ser trabalhado de forma que a criança possa, a criança, eu estou falando da criança, mas desde a criança até o ensino médio, possa compreender, né, se trabalhar e respeitar a questão ambiental. Então, aqui eu trouxe, né, como para nosso trabalho aqui, uma letra que ela uma música que traz em sua letra alguns elementos que já são clamores pedindo para se preservar a natureza, né? O nome da música é Lamento de Raça, do Boi Bumbá Garantido, e foi lançado no ano de 2007. Eu vou ler alguns fragmentos aqui para vocês sentirem o quanto tem a riqueza, né? E dá vontade até de chorar quando você ouve a letra na íntegra, de tão importante o quanto ela é verdadeira, que contextualiza e apresenta a realidade que nós estamos vivenciando hoje no mundo todo, sobretudo na Amazônia. Então, vejam só, o índio chorou, o branco chorou, todo mundo está chorando, a Amazônia está queimando. Ai, ai, que dor, ai, ai, que horror. O meu pé de Sapopema, minha infância virou lenha. Ai, ai, que dor, ai, ai, que horror. Lá se vai a saracura correndo dessa quentura e não vai mais voltar. Lá se vai a onça pintada fugindo dessa queimada e não vai mais voltar. É óbvio que eu estou trabalhando aqui alguns fragmentos, tem mais, né? E os compositores na realidade, apenas um compositor, que é o Emerson Aguiar Maia. Então, e ela, quando ela foi lançada em 2007, foi na voz do magnífico, né, levantador de toada, o David, né, Assayag, que é do Boi Bumbá Garantido. À época ele pertencia ao Garantido. Então, gente, vejam só como é que lá se vai a onça pintada fugindo dessa queimada. Aqui está se retratando a onça, a saracura e outros animais. Então, as pessoas também morrendo. Então, é proibido, depois vai dizendo, é proibido queimar, né?
E aí inclui, né, a questão do garantido, não mate, né, não mate a mata, né, para o mundo não morrer, o planeta não queimar, o planeta continuar. Então, isso é só um aspecto de como é que o professor, né, pode trabalhar a questão da natureza, né, do ambiente, porque aqui começa que o índio, né, o índio chorou, o branco chorou, então já são incluídos aqui esses elementos, né, que é o homem aqui. E a Amazônia está queimando, como está. Então ela foi lançada em 2007, mas ela está muito real, né? Então essa é uma que pode ser sim trabalhada, professor de língua portuguesa principalmente, né? Apresentar a toada, apresentar o glossário, dizendo o que é índio, o que é o branco. O professor de geografia também dá para trabalhar muito, situando a Amazônia. Então, e aí vai apresentando. E a dança também, que a criança, ela gosta muito da coreografia, da dança, que ela vê o visual e dá para ela incorporar bem, fixar bem a sua aprendizagem. E uma outra toada que eu achei muito importante, parece assim que coincidiu, eu estava escolhendo, né? Mas essas toadas geralmente foram feitas, né? Foram criadas no ano de 2006, 2007. E aí tem também do Garantido a Grande Maloca, com de autoria dos compositores Demétrios, Aidos e Geandro Pantoja. Olha como ela é linda também. Eu me emociono todas as vezes que eu vou. Eu adoro essa parte assim de ver o quanto é um poço cultural aqui, é um verdadeiro laboratório, né, de conhecimento que nós ainda temos que compreender, estudar, compreender e valorizar esse potencial cultural. No que não dá para falar em educação ambiental sem apresentar a nossa cultura, que é muito linda, é muito rica. Então nós temos aqui a Grande Maloca, que diz assim, olha: a esperança rege a canção da Amazônia. Os povos da floresta e os pássaros entoam em uma sinfonia de amor, sublimando a vida e o grande Criador. Ó, ó, ó. Mãe Natureza ensina os povos a viver, a conviver em harmonia e sonhar. Mas não são todos que almejam aprender. E mesmo contra a correnteza vão remar. Se a humanidade não cuida da Grande Maloca, a natureza dedilha tristes acordes, clamores a ecoar para o mundo não se acabar. Olha como é linda, gente, essa. É óbvio que eu trouxe só uma parte, né? Ela é muito maior, mas é muito lindo quando diz: Mãe Natureza ensina os povos a viver, a conviver em harmonia e sonhar. Mas não são todos que almejam aprender. Olha como é linda a questão, né, do aprendizado, quer dizer. Aqui já é uma crítica, né, ao nosso sistema, que é muito predatório e exploratório, que é o nosso sistema capitalista. Não são todos que querem, mas nós vamos insistir com esse clamor, com essa vontade de valorizar o ambiente, né, para a presente e para as futuras gerações. E agora eu vou apresentar duas toadas dos bois bombás, do boi bumbá caprichoso, né? Então essa música aqui eu gosto muito dela, que é o nome, né? O nome dessa toada é Utopia Cabocla, de autoria, com os compositores, na autoria desses compositores que eu vou dizer agora, que é o Demétrios, Aidos e Geandro Pantoja. Também é uma música belíssima, né? E só o nome já diz tudo. Utopia Cabocla, quer dizer, é uma utopia, é um sonho, é uma vontade de fazer alguma coisa pela natureza. Então, que todos os tambores rufem quando a estrela brilhar, que todas as nações se curvem quando o céu azular. Vamos celebrar a vida, vamos,
que a festa mágica da ilha agora vai começar. As borboletas e as libélulas voam para pensar no arco-íris, para pousar no arco-íris onde sonha em viver. O Irapuru só quer cantar o amor e os curumins. O beija-flor, ao embevecer, a própria liberdade. Viver a Amazônia é uma utopia cabocla. Outro gesto solitário faz festa a poesia. E do sonho nasce a arte, sem saber o que é utopia. Gente, então é algo fenomenal você trabalhar, pegar agora, claro, isso aí vai implicar cuidadosamente, né, que as pessoas procurem ver qual a toada melhor que se adapta para o que vai ser trabalhado, né? Então eu recomendo que as toadas são excelentes instrumentos metodológicos para a construção da nossa sustentabilidade. Outra toada que eu trago para vocês também para reflexão, né, da minha palestra do Boi Caprichoso, ela foi lançada, né, em 1996, em composição de João Melo Faria. Esses são os compositores, tá? João Melo Farias e Ronaldo Barbosa. O nome da toada é Vale do Javari. E aí, vou começar, que é lindo, dá vontade até de chorar. Javari Ituí, Javari Curuçá, Javari Itaquaí, Bacia dos Belos Matiçuí, Berço Bravo dos Maioruna Curuçá, Sina Feliz dos Culina Itaquaí, Braço Forte dos Maruba Javari, Cacete de Morte dos Quixitos Caniuá, Vale do Javari, Vale das Madeiras, Pérola, Palmeiras do Javari, dos Índios Arredios, Pérola, Nada vale como vale de lágrimas, vale pela vida, pelo sangue dos Mairunas. Então, gente, aqui é retratada não só o vale, né, como também algumas etnias que, como bem diz assim, de alguns arredios, né, ou seja, que eles ainda temem, né, o contato com o branco, mas por toda uma razão lógica aí, né, dos índios arredios. Olha, Palmeiras do Javari, dos índios arredios, Pérola, então tem mais aqui. Então essas duas toadas foram essas duas do Caprichoso e duas do Garantido, ou seja, 4 toadas eu trouxe aqui só para ilustrar um pouco como é importante trabalhar essas toadas como instrumentos para a construção da nossa sustentabilidade tão almejada, né, que é a sustentabilidade ambiental. E aí, nos meus escritos aqui, vendo o livro Educação Ambiental e Sustentabilidade, de 2014, eu vi um artigo sobre bases políticas, conceituais, filosóficas e ideológicas da educação ambiental, uma citação da professora Cecília Pellicioni, que diz assim: a educação ambiental deve, portanto, capacitar os indivíduos ao pleno exercício da cidadania, possibilitando a formação de uma base conceitual suficientemente diversificada, técnica e culturalmente, de modo a permitir que sejam superados os obstáculos à utilização sustentável do meio nos níveis formais e informais. Tem procurado desempenhar esse difícil papel, resgatando valores como o respeito à vida e à natureza, entre outros, de forma a tornar
a sociedade mais justa e feliz. Citação da professora Maria Cecília Policiani. E aqui eu digo a vocês que é muito importante nós trabalharmos, né? Nós já temos muita, a nossa cultura, ela é riquíssima, né? Nesse aspecto, principalmente agora, né, a partir de 92, que foi inserida a questão da educação dos elementos, depois da ECO 92, da Conferência do Rio, né? Então, nós já estamos, assim, de alguma forma, né, se trabalhando. E aqui o Festival Folclórico de Parintins, ele é rico em vários aspectos, né? Muitos aspectos. Nós temos um rio, né? A cidade de Parintins é banhada pelo rio Amazonas, né? O maior rio do mundo. É uma ilha, né? Está situado é uma ilha Tupinabarana, e está inserida na região norte. Então, bem no meio da floresta, nós temos um grande palco, né, do festival, que apresenta todos esses elementos, né? Não é só diversão, mas nós temos que, a partir do festival também, a cidade de Parintins também hoje conta com 3 instituições de âmbito de ensino superior que nós temos em Parintins. A Universidade Federal do Amazonas, nós temos a UEA, que é a Universidade do Estado do Amazonas, e temos o IFAM também. Então, são 3 instituições que elas trabalham também no sentido de tentar, de alguma forma, construir um potencial, um capital intelectual, para que essas pessoas, a população, não só tenham acesso, mas que possam possibilite uma transformação ambiental na cidade, tá bom? Então, eu espero que, de alguma forma, tenha contribuído, e agora, nesse momento que nós estamos vivenciando, né, essas mudanças todas, esses extremos climáticos, nós temos que trabalhar muito essa questão ambiental nas nossas salas de aulas, fora, né? Estou falando do ensino formal, mas no não formal também nós temos que ter atitudes ambientais, não é mesmo? Usar a nossa caneca, usar sempre né, uma sacola retornável no supermercado, porque nós sabemos todos o lado negativo dos plásticos, né, para o ambiente. E eu moro atualmente em Manaus, mas eu vejo que a cidade de Manaus precisa muito de uma educação ambiental mais, digamos assim, ampla, né? Trabalho em uma instituição que, lamentavelmente, eu fiz uma pesquisa, só um curso que tem inserida na sua matriz curricular a educação ambiental 1 e 2, que é no curso de Ciências Naturais. Nas outras licenciaturas, lamentavelmente, eu não li algo assim como educação ambiental. Tem sobre o meio ambiente, mas educação ambiental ainda não tem. E mais triste é o curso de pedagogia que forma nossas crianças, né, gente? Ainda não tem, mas é uma vontade minha, de um outro professor, que é meu colega de departamento, de nós inserirmos uma minuta para que seja inserido a educação, né, a disciplina, inserida a educação ambiental nas disciplinas das licenciaturas, tá bom? Eu espero, de alguma forma, ter contribuído com vocês, que eu sou parintinense, amo muito a minha cidade, e essa parte cultural é uma parte assim, que toca muito, e as toadas, sobretudo essas toadas que têm toda uma mensagem, são verdadeiras mensagens, hinos de exaltação e de apelo ecológico, tá bom? Obrigada por tudo e até a próxima, tá? Muito obrigada, tá, gente? Beijo. Amo todos, tá?